Boa noite, amigos e amigas. Sejam todos bem-vindos. Como sempre, é uma alegria a mim reencontrá-los a todos, trazendo-lhes este tema Vida e Paz, que será desenvolvido durante o mês de setembro em todas as casas espíritas aqui de Ribeirão Preto e da região, adesas naturalmente à USE, a Intermunicipal de Ribeirão Preto. Vida e paz. Diante dos seus discípulos, Jesus, carinhosamente observando-os a todos, diz-lhes: minha paz vos deixo, minha paz vos dou, não nola dou como o mundo a dá. Certamente o problema da paz tem exigido dos estudiosos, aprendizes do Evangelho, reflexões indispensáveis. Todos, indiscutivelmente, a buscamos. Quase nem sempre, entretanto, logramos em alcançá-la, em fomentá-la, em especialmente distribuí-la a muitos que estão à nossa volta, quando não especialmente, inclusive, a nós mesmos. Indiscutível considerarmos que nesse exato momento, por exemplo, nos relógios analógicos que os amigos talvez estejam se utilizando, toda a engenharia da engrenagem lá contida é sustentada por minúsculos e quase imperceptíveis parafusos. Podemos mesmo comparar que na manutenção da paz que tanto almejamos, apenas as pequeninas atitudes cotidianas serão capazes de fortalecê-la, de erigi-la, de naturalmente sustentá-la tal qual merecemos e buscamos evidentemente. Se o problema da paz na sociedade contemporânea tem exigido esforços de todos nós, vamos encontrá-la especialmente nas grandes nações, porque as nações, antes de tudo, lembremos, é um grande agrupamento de cidades. As cidades, por outro lado, também elas próprias, são aglutinadoras de lares. E os lares, evidentemente, apresentam a união dos corações. Se, portanto, a paz que tanto desejamos não nascer na intimidade de cada um de nós, raramente encontraremos a disposição de vê-la presente, de vê-la estimulada. Tão logo desce dos céus o anjo celeste a fim de anunciar a boa nova do nascimento de Jesus entre os homens, ele diz: não temais. Eis que vos trago a boa nova de grande alegria e que será para todo o povo, pois nasceu hoje, na cidade de Davi, o Cristo Senhor. Logo após ele complementa: paz na terra, glória a Deus nas alturas, aos homens de boa vontade. Parece-nos que anunciando a chegada do Messias, o Salvador, como era conhecido, do Cristo que tanto amamos, já se anunciava a necessidade primeira do estímulo da paz entre todos nós, porque ele próprio fora, como continua sendo naturalmente, o paladino da justiça e da paz entre os homens. Por outro lado, depois também de padecer o seu martírio na cruz, retorna diante dos discípulos ainda inquietos, ainda perturbados, temerosos do futuro, e a primeira coisa que diz é: paz seja convosco. Curiosamente, nós vemos o estímulo da paz na chegada do Cristo,
na sua partida ao plano espiritual, no seu retorno diante dos homens e assim por diante. Reconhecendo que este ingrediente nos é indispensável. Entre as suas bem-aventuranças, Jesus já solicitávamos o sentimento de pacificação íntima, de serenidade. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles herdarão a terra. Diante, portanto, das inúmeras turbulências e eventuais inquietações que somos impelidos a experimentar na nossa jornada vivencial, saibamos silenciar durante alguns instantes, buscando encontrar a paz que tanto nos faz falta. Quem sabe nesse silêncio encontraremos o ambiente íntimo necessário para a evocação da solidariedade e auxílio que nunca nos faltam dos anjos de Deus, do nosso anjo de guarda, dos espíritos protetores. Quem sabe durante a prece que façamos, a inspiração não nos chegará, dando-nos talvez a diretriz que procurávamos ante a solução de uma dificuldade qualquer. Quem sabe ainda a serenidade que vamos construindo no dia a dia seja próprio, como que uma redoma, uma couraça que nos proteja diante destas tantas perturbações que a vida acaba se nos apresentando, caso evidente, encontremos-nos assim, como que distraídos e invigilantes diante de nós mesmos. A responsabilidade do soerguimento da paz, em última instância, é de cada um de nós. E cada um de nós pode mesmo, na verdade deve, estimulá-la, provocá-la, conhecê-la, experimentá-la, a fim de conseguir erguer à sua volta o reduto harmonioso e equilibrado que nos é necessário para a tomada de decisões, para as reflexões oportunas, para o encaminhamento na busca de identificação de quais sejam aquelas nossas mazelas, aquelas nossas limitações, que devem ser superadas pela coragem e o esforço do alto labor em si mesmo, evidentemente. Somos seres que naturalmente dependem do estado de pacificação interior para não somente a manutenção do estado de equilíbrio indispensável, mas sobretudo para que saibamos discernir adequadamente, porque nenhuma mente, nenhum coração em turbulência escolherá o caminho correto. Porque nessas circunstâncias somos sintonizados com estas forças desequilibrantes que procuram desviar-nos do caminho. A consciência reta, entretanto, do dever já trabalhado, buscado, retamente desempenhado por nós, propiciará esse estado de serenidade íntimo. As circunstâncias, portanto, que a vida nos apresenta, lembremos, são sempre um favor de Deus para com as criaturas. O indivíduo lúcido, maduro espiritualmente, é capaz de, nos momentos de maior turbulência e inquietação, identificar ali oportunas e valiosas experiências educativas. O olhar desatento provocará em nós a revolta surda de que padecemos, às vezes, situações que não merecemos, colocando-nos numa posição vitimista, onde o desculpismo, o escapismo, acabam sendo recursos de responsabilização de outros, nunca de nós mesmos. E assim iludimos-nos
diante da própria vida, especialmente diante da nossa própria realidade. E a autoilusão, amigos e amigas, como os espíritos nos informam, é a pior das ilusões, porque nos enceguece diante da realidade de nós mesmos. E passamos, às vezes, existências inteiras responsabilizando tudo aquilo que está fora de nós, não observando, especialmente, que a causa destas turbulências e tempestades residem agora ou já residiram antes em nós mesmos, porque os espíritos também nos ensinam que a causa das aflições se trata do momento presente ou ainda de provocações e escolhas equivocadas no momento passado. Sabendo disso, portanto, podemos mesmo afirmar com toda segurança, como os amigos já sabem, que estamos desde sempre, especialmente agora, construindo o nosso futuro. E se desejamos assim um futuro de paz, de serenidade em nossas vidas, é preciso erguê-lo desde agora. O que ainda assim não nos isentará de experimentarmos eventuais aflições. Entretanto, serão elas destituídas da ansiedade, das eventuais ainda depressões, medos, dúvidas, inseguranças, receios de viver a própria vida. Pelo contrário, conscientes, portanto, que somos artífices da própria vida, encontraremos o trampolim que nos impulsionará às conquistas superiores, porque sim, estaremos conscientes das responsabilidades e deveres que assumimos perante nós mesmos e perante a própria vida. Conscientizados, naturalmente amplificaremos o nosso olhar diante da própria vida. E o olhar amplificado aumenta-nos a razão, o entendimento, a compreensão. Compreendendo melhor, saberemos então como melhor agir ante as adversidades, por exemplo. E agindo melhor, indiscutivelmente, sentiremos melhor. O progresso, portanto, acaba sendo um processo contínuo de estímulos e respostas que vamos criando e percebendo nas nossas ocorrências vivenciais. E se, de alguma forma, temos em nós os compreensíveis e tão frequentes embates íntimos, conflitos de quaisquer naturezas, nós podemos então iniciar aí mesmo a identificação das nossas mais urgentes necessidades, que são aquelas que clamam por soluções, exigindo novas posturas, novos olhares, novas interpretações. Uma vez assim, obtendo os recursos que nos possibilitarão o enfrentamento destas nefastas, quando não dolorosas e amargas experiências do sofrimento, nós procederemos de outra forma, eliminando, ignorando, substituindo em última análise os condicionamentos, os padrões comportamentais que não raro acumulamos através das inúmeras experiências reencarnatórias. Padrões comportamentais que devem ser mudados, transformados, substituídos, se pois sabemos que diante de determinada situação
ou pessoa, por exemplo, temos uma tendência maior de nos desequilibrarmos, de provocarmos ali alguma discussão desagradável, é justo então que saibamos antecipadamente como melhor agirmos. É evidente. Se assim antecipamos este olhar, quando provocados através de determinados estímulos, porque muitas vezes somos seres absolutamente reativos e reagimos diante de estímulos externos e internos de inúmeras formas, saberemos como melhor proceder nesta ou naquela outra situação. Se sei, portanto, que quando alguém me diz determinada coisa eu me inquieto, perco a razão, me perturbo de alguma forma, é natural que, antecipando-nos diante da situação afligente, nós saibamos como melhor proceder. E quando ela ocorre, então, é como que um sinal de advertência nos chame mais a atenção. E assim, vigilantes, atentos às circunstâncias, nós mudamos o padrão de resposta. E aos poucos, alternando esses padrões de respostas, vamos nos condicionando de maneira mais eficiente. E implementando em nossas existências estes estados de serenidade, de quietude íntima, tão indispensável e necessário. Ora, como então experimentá-lo, se não nos conhecermos adequadamente? Como identificar quais sejam aqueles fatores de mudança mais urgentes, se não nos ouvirmos, se não nos experimentarmos na vida de relação, que somente ela nos provoca o atrito necessário para que identifiquemos as nossas necessidades. Se nos distanciarmos, portanto, dessas experiências de convívio, ou dessas experiências mais aflitivas, como que para nos proteger, por exemplo, estaremos atrasando a marcha. Porque protelamos, adiando inúmeras decisões. E há decisões, amigos e amigas, que nos são inadiáveis. Não há mais como protelarmos. A decisão, portanto, de sermos efetivamente melhores do que fomos ou do que somos, é uma delas, por exemplo. Não é mais possível não buscar alcançar os valores superiores da alma. E sabemos o quão difícil é. E por isso mesmo o esforço, porque aquilo que já somos habituados não nos requer esforço algum, é natural, age por si só quase que instintivamente. Entretanto, é no esforço que percebemos sim quais são as nossas reais demandas. Como é difícil, por exemplo, silenciarmos diante de uma ofensa. É um esforço adicional que temos que fazer. E é aí que identificamos o progresso, sobretudo de identificá-la já, especialmente de controlar os nossos impulsos, tão mecânicos, tão robotizados muitas vezes. Dessa forma, evidentemente, nós estaremos atentos o suficiente para o melhor proceder. E quem de nós, diante de uma conquista de qualquer ordem, de qualquer intensidade, não se sente feliz, não se sente melhor diante de si mesmo?
Quem passará incólume diante, muitas vezes, de uma resposta amarga evitada, de um comentário infeliz que em nada acrescentaria, da palavra maledicente que certamente contribuiria ainda mais para o estado desequilibrante das coisas. O que estamos fazendo para contribuir com a paz alheia? Quando Jesus encontrava-se ali em casa de Pedro, percebendo que os rumos da conversa eram menos nobres, ele imediatamente interrompe a todos, procurando provocar ali naquele instante um estado de reflexão superior, imprimindo na conversa um outro rumo. Quantos de nós fazemos isso diante das conversações, muitas vezes frívolas e desinteressantes? Ou costumamos, não raro, como se diz, colocar um pouco mais de lenha na fogueira? Cada qual de nós saberá, observando a si mesmo, quais são as suas eventuais tendências e inclinações. Os espíritos já afirmavam, e Kardec reafirma ainda mais, dizendo: reconhecer um verdadeiro espírita pelo esforço que ele empreende na superação de suas más inclinações. Felizmente, nem Kardec, nem os espíritos superiores afirmaram que somente aqueles já santificados seriam então os verdadeiros espíritas. Felizmente não foi assim. Mas o esforço, porque sabedores que o esforço, a coragem de identificar o problema, o drama, a dificuldade, e o esforço em superar já é algo que merece aplausos. O que não significa, é evidente, que devemos simplesmente focar o nosso trabalho e energia nesse contínuo esforço de superação. É indispensável, porque nele encontramos a alavanca destas conquistas morais que almejamos. Mas é preciso um pouco mais. E a cada superação, também os espíritos nos afirmam que o esforço deverá ser um pouco maior da próxima vez. E é compreensível, porque ainda são muitos aqueles que insistem em permanecer na retaguarda. Porque dentro de cada ambiente, nós encontraremos sim, pessoas que demandarão atenções especiais, diferentes das nossas. E que uma vez lá, conscientes, poderemos contribuir com o nosso melhor. E cada um, felizmente, sabemos qual é o nosso melhor. Dá-lo espontaneamente é reconhecer que podemos contribuir para a paz do outro, minimizando-lhe as dores, os dramas, as dificuldades, levando a palavra que esclarece, que orienta, que edifica, mas especialmente aquela de esperança, de perseverança, se solidarizando à luta, ao drama, compadecendo-se diante das dificuldades do outro. E amigos, muitas vezes encontramos-nos endurecidos e indiferentes diante destas mesmas circunstâncias. E assim não exercitamos o sentimento de compaixão, que nos move ao auxílio, à solidariedade. Nunca é demais relembrarmos, conforme narram as Escrituras, que tão logo aquele homem é deixado ali à beira da estrada, semi-morto, tendo sido roubado os seus pertences, machucado, passam duas personagens
de liderança religiosa, que se esperaria mais do que fizeram. O sacerdote e o levita passam de largo, indiferentes àquele drama, ignorando-o, disfarçando-o, mudando de caminho, até que então o samaritano que passava próximo dali, e como diz a Escritura, movido de compaixão, se solidariza, levando paz diante do tormentoso homem que se encontrava em dificuldade. A vida, sim, nos apresenta oportunidades inúmeras e infinitas na promoção da paz. Sejamos nós aqueles atentos o suficiente para não somente provocar tais circunstâncias, mas também para encontrá-las, contribuindo com o bem que podemos fazer. Um bom domingo a todos, muita paz, que Jesus os abençoe durante toda essa semana, estimulando-os ao melhor. Muito obrigado.